Histórias de enfermeiras anônimas. Opa, você aqui de novo? Bom, mas já que tá, fica, tá? E DJ, bota o som aí que hoje eu quero pôr medo nesse carinha aqui, ó. Isso. O medo é uma sensação estranha que sentimos, não é? Quando sentimos medo, significa que o nosso cérebro está dizendo para nós: fuja, corra, não fique aí. O medo é um alarme natural que todo ser humano sente. E muitas vezes o medo vem pelo pânico, pelo medo de morrer. Você tem medo de morrer? E no vídeo de hoje te contarei histórias de enfermeiras anônimas que circulam por aí pela internet. Te prepare que hoje o medo vai bater na sua porta. Quem tá aí? Opa, eu sou o Alexandre Soares, seja muito bem-vindo por aqui. Esse é o canal Palhaçada 1989. Deixa aí o seu like nesse vídeo e se inscreve aí no nosso canal, pois fazendo isso você vai afastar toda a maldição e todo o medo ao seu redor. Vai sim. Enfermeiras. Ninguém mais do que elas para lidar com a vida e a morte ao mesmo tempo. Uma hora nasce, outra hora morre gente e tudo passa pelas mãos das enfermeiras. E você acredita no sobrenatural? Acredita em fantasmas? Será mesmo que o mundo é tudo aquilo que vemos e podemos tocar com a nossa razão e a nossa lógica? Então, se o mundo é tão racional assim, então por que existem mistérios e coisas inexplicáveis? E no vídeo de hoje é sobre histórias sobrenaturais de fantasmas, relatadas por enfermeiras anônimas. Em um determinado hospital, havia um paciente que sempre apertava o botão de emergência, ou seja, o botão de emergência de chamada do paciente. Até que um dia esse paciente veio a falecer, e no semblante do paciente meio que ficou uma mensagem, tipo: como vocês pôde me deixar morrer? Como se a culpa fosse da enfermeira. A família veio e buscou o corpo do falecido às 9 horas da noite. Uma hora depois, estava a enfermeira distraída, fazendo os seus afazeres, quando de súbito ela ouviu um alerta. Era o botão de chamada que começou a disparar. Quando foi ver, o botão de chamada era do paciente que acabou de falecer. E esse alarme falso se prolongou por durante o plantão. E de 5 em 5 minutos, o botão de chamada desse paciente tocava. Até que a enfermeira se cansou e disse: chega, você já morreu. Siga em frente em nome de Jesus. Eu estou exorcizando você. Vá e procure a luz do seu caminho e me deixe em paz. E daquele momento em diante, o botão de chamada da cama daquele paciente parou de tocar. O retorno de Betty. Essa história ela é meio que parecida com a primeira. Em um determinado hospital havia uma senhora por nome de Betty. Ela já estava numa idade avançada e estava hospitalizada por pneumonia. Só que Betty ela era birrenta e se recusava a tocar o botão de chamada para pedir ajuda. Apenas por banho que Betty solicitava ajuda, porque ela tinha medo de escorregar e cair. Certa vez, Betty se levantou da cama e, como sempre, se recusou de tocar o botão de chamada. Betty então se levantou da cama
escorregou e caiu. A senhora Betty, ela veio a falecer de queda. Essa foi a causa da morte. Era um dia normal, uma semana depois do acontecido. A enfermeira estava, como sempre, a fazer os seus trabalhos, quando de repente disparou a luz de chamada. A enfermeira, então, pensou que seria uma determinada paciente que estava ali internada. Quando foi ver de onde prosseguia aquela luz de chamada, a enfermeira se assustou e entrou em pânico, pois se tratava da luz que vinha da cama, antes ocupada por Betty. Não deixe que eles me levem. Certa feita, em um hospital, estava um paciente que estava inconsciente por vários dias. Num plantão à noite, como de rotina, uma enfermeira entrou no quarto. O rapaz então estava assustado e estava no topo da cama. A única frase que o rapaz dizia era: "Não deixe que eles me levem". A enfermeira então, pasmada, perguntou para ele: "Quem? Quem?" O rapaz então apontou para o vazio e disse: "Aquela coisa preta, logo ali, ó." Minutos depois, o rapaz veio a óbito. Não me deixe morrer. Num determinado hospital, havia um paciente que tinha muito medo de morrer. E toda vez que um monitor cardíaco apitava, ele gritava: "Não me deixe morrer." Às cerca de 2 horas da manhã, o alarme do hospital disparou. Era um monitor cardíaco do paciente que tinha medo de morrer. Ao chegar no quarto, o paciente estava em cima da cama. O olhar dele, segundo o relato da enfermeira, era um olhar sombrio e maligno. E com um sorriso demoníaco, o paciente então disse para a enfermeira: "Você vai mesmo me deixar morrer?" Coitada das enfermeiras, elas ficaram assustadas. Mas para sorte delas, o paciente bateu e voltou para a cama. Lógico, as enfermeiras ficaram assustadas com o que viram. Após dizer isso, o paciente então bateu na cama e voltou a dormir. Só que esse era o sono de todas as almas, o sono eterno. Fizeram alguns procedimentos, tentaram até reanimar o paciente. Tarde demais, não teve jeito, o paciente então veio a falecer. Mais tarde, a equipe de emergência fora limpar o quarto e uma voz foi ouvida: "Você me deixou morrer, né? Que pena." Então, após dizer isso, finalmente o paciente voltou então a dormir, o seu sono eterno. Mas não pense que a história acabou simplesmente aqui, pois aquele plantão foi doloroso para as enfermeiras. Aquela noite foi perturbadora. Quem estava no hospital dizia que ouvia gritos e uma voz dizendo: "Não me deixe morrer." Bom, essas foram algumas histórias de enfermeiras anônimas. Histórias que se espalham pela internet. E muita gente acredita que essas histórias de fato aconteceram. E você, o que você acha sobre isso? Você já tinha ouvido antes alguma dessas histórias? E qual delas você mais gostou? Comente aí abaixo. Também deixa aí o seu like nesse vídeo e se inscreve aí no nosso canal. Olha, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!